Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Diante deste texto, dessa passagem importantíssima da carta de Paulo aos Gálatas, como fazer a interpretação correta? Se o homem não possui livre-arbítrio, responsabilidade diante da oferta salvífica de Deus. Como interpretar essa passagem? Paulo está dizendo, se referindo aos cristãos da igreja do primeiro século e alertando a esses cristãos a fugirem, a não usarem a sua liberdade para dar ocasião à carne. Antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você nota aí que ele está se referindo às pessoas que foram salvas e libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus, da antiga escravidão, dos desejos pecaminosos, da concupiscência. Ele não está se referindo a pessoas que ainda não se converteram, que não foram justificadas pela fé, pela graça de Cristo. Ele demonstra isso claramente ao dizer: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. São pessoas, são cristãos que já estavam justificados, que foram salvos pelo Senhor, do domínio e dos desejos da carne, da lei do pecado e da morte. Mas hoje em dia nós vemos que existe uma dificuldade de pregar, de anunciar essa mensagem da salvação. E muito menos pregarmos em cima, baseado nesse texto. O que costumamos ouvir nesses últimos séculos é a perda do sentido dessas passagens, perderam a sua força, a sua real interpretação. Mas isso tem um porquê. O porquê que a igreja protestante, na sua grande maioria, interpreta esses textos bem claros, que estão afirmando uma coisa muito lógica na doutrina evangélica, que o homem é responsável por sua salvação e ele deve permanecer numa vida casta, porque a fé é que justifica, a fé é que salva o ser humano. Mas a fé exige uma vida casta, uma vida de equilíbrio, aonde você é livre em Cristo, mas não pode dar ocasião novamente à carne, com as suas paixões e concupiscências. Foi no Concílio de Trento, no século XVI, um concílio que foi contra a reforma protestante. E eles colocam esse texto no concílio para afirmar que a igreja, no primeiro milênio, ela interpretava as escrituras desse modo, aonde o homem ele é responsável por sua salvação, sendo a justificação, a salvação pela fé. Mas uma vez justificado, a pessoa deve viver em vida honesta, vida casta,
para não perder a salvação, pela falta desse Espírito Divino, porque a vida impura extingue o Espírito Santo do ser humano, do cristão. Contra as malignas invenções de alguns que, com falar suave e elogios, enganam os corações dos simples, é preciso afirmar que não só pela infidelidade, pela qual se perde a própria fé, mas também por qualquer outro pecado mortal se perde a graça já recebida da justificação, embora não se perca a fé. Com isto, defende-se o ensinamento da lei divina, que exclui do reino de Deus não somente os infiéis, mas também os fiéis, fornicadores, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, ávaros, bêbados, caluniadores, cobiçosos, e todos os outros que cometem pecados mortais, dos quais, com o auxílio da graça, poderiam abster-se, e por causa dos quais são separados da graça de Cristo. Artigo 27 do Concílio de Trento. O que aconteceu foi no século XVI. Esse Concílio de Trento foi redigido para ir contra, é uma contra-reforma, porque eles entendiam que a igreja no primeiro milênio, ou até aquela data, vamos assim dizer, a igreja que nasceu em Pentecostes, ela sempre afirmou que o cristão, uma vez salvo, não era salvo para sempre, ele podia perder a sua salvação. Isso foi uma tradição que foi recebida dos apóstolos. Mas na reforma, os reformadores, eles mudaram o sentido de diversas passagens por motivos da negação do livre-arbítrio diante da oferta salvífica de Deus. Um outro ponto do Concílio de Trento, que é bastante volumoso e vasto nas suas afirmações, mas um outro artigo seria este aqui que eu vou ler. Se alguém disser que o livre-arbítrio do homem, depois do pecado de Adão, se perdeu e extinguiu, o que é só coisa de mero nome, e até mesmo nome sem conteúdo, enfim, uma ficção introduzida na igreja por Satanás, seja anátema. Então você está vendo como a igreja reagiu na reforma protestante contra esses ensinamentos. Outro ponto interessante que diz respeito à predestinação que os reformadores ensinavam é esse ponto aqui no concílio. Se alguém disser que não está em poder do homem tornar maus os próprios caminhos, mas que é Deus que opera o mal como o bem, não somente permitindo-o, mas também querendo com vontade formal e direta, de modo que tanto a traição de Judas como a vocação de Paulo propriamente podem ser consideradas obras de Deus, seja anátema. Mas são diversos pontos, né, que nós estamos vendo. Se você observar e for estudar e pesquisar, você vai notar que a igreja, ela comungava, ela acreditava, a crença, a doutrina cristã era outra. Não era uma doutrina como a gente conhece no ambiente protestante reformada, que anula a liberdade humana, que o homem não é responsável pela sua salvação, o homem não perde a sua salvação, a graça irresistível, graça eficaz, a predestinação dos santos, ou eleição incondicional. Eles não ensinavam, eles não entendiam assim, dessa forma. Eu acredito, realmente, está muito claro que a igreja do século XVI, no momento da reforma, ela estava corrompida. Ela estava vendendo a salvação à custa de dinheiro, como indulgências e outras coisas mais. Isso está na história, está muito claro. Vou deixar um exemplo que está na escritura do profeta Elias, que diz assim, ele disse para Deus naquela passagem que conhecemos, ele falou para o Senhor, Senhor, é só eu que estou fazendo a tua vontade, estou aqui te servindo, e estou sozinho. E o restante, eles se desviaram, foram adorar Baal, os deuses estranhos. Aí o Senhor respondeu, não, tem 7.000 cristãos, tem 7.000 ainda do meu povo que não dobraram os joelhos para o diabo, para Baal. Então, do mesmo jeito, devemos analisar a história, os documentos da igreja com esse prisma,
com essa visão, porque a igreja no século XVI, na ocasião da Reforma, ela estava corrompida. Isso não podemos negar. Eu não estou querendo dizer que a igreja não estava corrompida, ela estava decadente, doente, mas não toda a igreja. Existia um grupo pequeno que conservava a doutrina cristã fiel apostólica. E esse dado da salvação, da perda da salvação, esses pontos do calvinismo, ele surgiu com Calvino, com Lutero, com os reformadores. Isso não veio, no primeiro milênio a igreja não ensinava desse jeito, não interpretava as escrituras desse modo. É isso que eu venho colocando nos meus vídeos. É um dado que ocorreu no século XVI. Então, eu já venho citando nos meus vídeos isso. E o fator principal, o principal motivo de toda essa diferenciação de interpretações, essa mudança, foi por causa que eles negaram o livre-arbítrio no ser humano. Ou seja, o ser humano não é responsável por sua salvação. Devemos afirmar, por um lado, que o ser humano é livre para escolher ou rejeitar a oferta salvífica de Deus. Mas, por outro, devemos sustentar que a aceitação dessa oferta não depende só do homem, mas lhe deve ser livremente concedida por Deus. Com outras palavras, o homem é responsável por sua salvação, mas deve confessar ter sido Deus que lhe possibilitou chegar a ela. Sem a ação de Deus, não a acolheria. Essas duas afirmações devem ser mantidas. O pensamento do enfoque atual sobre a doutrina da graça e do livre-arbítrio, de muitos teólogos, que eu fiz esse resumo. Mas o que eu tenho falado, e esse vídeo está mostrando claramente, que no Concílio de Trento existiu. Tem vários trechos, passagens que confirmam a Escritura. Então essa passagem de Paulo na carta aos Gálatas, ela era interpretada desse jeito. E houve uma mudança de interpretação no período da Reforma, com os reformadores, principalmente Calvino e Lutero. Então, a igreja no primeiro milênio fazia uma outra interpretação, onde o ser humano, onde Paulo está dizendo nessa passagem, que o homem será excluído do reino de Deus se ele voltar, se ele usar da sua liberdade, no qual ele foi liberto por Cristo, e voltar aos desejos pecaminosos, às obras da carne, vamos assim dizer. E eu citei, né? E o texto demonstra muito claro isso. Porque não herdarão o reino de Deus aqueles que cometem tais delitos. Então esse foi o ensinamento da igreja no primeiro milênio. E na Reforma houve uma modificação de sentido, de interpretação das Escrituras. E o motivo maior, o motivo principal foi a negação do livre-arbítrio diante da oferta de Deus.